Estamos aguardando isso aí, o pessoal começar a entrar. Boa noite. E eu sou sua fã. Ei, como é que tá o som? Tá ok? Vamos já começar. Tô só esperando aqui o tempo certo. Que o pessoal tem um horário certo, né? E aí a gente tem que respeitar isso. É uma música celta. Essa daqui é a vibração dela, é para inspiração, estudo, ajuda nesse sentido. Então tá bom, vamos já começar. Ok, vamos lá. Vou começar aqui, o pessoal vai chegando e a gente vai dando continuidade. O tema de hoje é bem interessante, né? Vida extrafísica, o que é isso? De onde é que vem esse termo? Para onde é que vai? E assim, as pessoas, eu percebo que as pessoas têm uma tendência a fantasiar muito, né? Sobre todo esse universo. O universo extrafísico, o universo espiritual. As pessoas tendem a colocar chega a ser até um pouco exagerado às vezes na minha concepção, porque é algo que faz parte do nosso dia a dia, é algo que está presente nas nossas vidas, acreditando ou não, né? Respeitando aqui quem não acredita, quem não. Mas eu tenho percebido durante todos esses anos, né, que eu venho estudando sobre isso, que eu venho me pesquisando também, porque eu tenho uma relação muito direta com esse tema, e eu tenho observado assim, que cada vez mais as pessoas elas aumentam esse medo. Aí eu lembrei até de quando eu era adolescente, que eu assistia filme de terror, ficava assistindo filme de terror até não sei quantas horas da madrugada, depois ficava morrendo de medo. E os filmes, eles não ajudam nesse tipo de trabalho. Você tem feito uma reforma íntima? Sim, eu chamo de autoconhecimento, né? Um autoestudo, uma viagem de retorno para mim mesma, desde 2006. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre tudo isso, tive muita ajuda, assim. Antes de ir daqui para viajar, né, para a Europa, eu passei um tempo aqui em Natal e eu frequentava um centro espírita. Essa coisa de nomenclatura, isso é bobeira, é só, né, mas sim, reforma íntima. E aí eu frequentei esse centro espírita, Bezerra de Menezes, por um tempo, e eu fui percebendo a conexão que eu sempre tive com esse ser, por exemplo. Quando um tempo antes, sempre que eu conversava com uma tia minha, que inclusive ela já dessomou, né, ela já morreu, e essa minha tia, ela frequentava e trabalhou um período em um centro, e ela sempre me falava de Bezerra de Menezes, e eu sentia um carinho muito forte e não sabia o porquê, né? Não entendia até então.
Depois disso, quando eu entrei em contato com o centro, foi justamente esse centro, Bezerra de Menezes. E lá foi onde começou essa minha história, né, de entender o que era que estava acontecendo comigo, o que acontecia comigo desde a minha infância, as coisas que iam me atingindo, né, até um certo ponto fisicamente, às vezes também, e eu não entendia, eu não sabia o que era, apesar de ter tido uma criação onde tinha abertura total para falar sobre esses temas. Sempre eu fiz uma investigação aí, parece que meu bisavô teve centro espírita, algo nesse sentido. Então, assim, a minha família, ela me deu esse suporte. Não é que eu tinha, porque muitas pessoas, elas têm a rejeição, né? A família, ela até interfere um pouco às vezes, né? Nesse lado. E eu acho isso um absurdo, porque a pessoa deve ser livre. Ela deve ser livre para crer no que quer, para fazer as coisas que para ela são, na concepção dela, são interessantes, né? E aí eu entrei nesse universo e comecei a observar tudo que me acontecia, as coisas que aconteciam ao meu redor. E fui percebendo o quanto esse universo extrafísico, o quanto ele está presente, né? Ele eu não diria que eu acho que não tem nem separação, sinceramente, sabe? Porque é uma outra dimensão, mas estamos todos conectados. Então não é porque, no que eu acredito, tá, gente? Não é porque a pessoa morreu, a pessoa partiu na nossa compreensão, né? Ela partiu. Não é por isso que a gente vai deixar de ter essa ligação, né? A conexão, ela continua, mesmo estando em um plano e outro aqui, mas esse geralmente continua. Por isso muitas pessoas, elas entram num processo de existe um processo muito forte, às vezes, de assédio, né? As pessoas ficam totalmente. Existe muita gente aí dentro das casas dos hospitais, né? Dos hospitais psiquiátricos, pessoas que têm uma certa sensibilidade, mas que não sabem o que não sabem como trabalhar, não sabem como reagir a determinadas sensações, determinadas percepções. E essas pessoas, elas são consideradas muitas vezes como loucos, né? São internados com problemas sérios e aí começam a tomar medicamentos, e esses medicamentos, ao invés de ajudar, só atrapalham, porque eles só adormecem um pouco aquilo ali, e depois a tendência é que aquilo aumente, é que a pessoa comece a ter cada vez mais um desequilíbrio, né? Então, assim, eu acho que já chegou o tempo das pessoas começarem a dar mais atenção a esse lado que está tão presente, né? Muitas vezes a gente fala, porque tem uma coisa também, né? Quando falamos em extrafísico, quando falamos em assédio, por exemplo, influências, né, de pessoas que saíram dessa dimensão e que continuam aqui, que não têm noção de que não estão mais aqui fisicamente, elas continuam com essa na mentalidade, a impressão dela de que ela ainda está aqui nesse plano. Então existe algo que se chama assédio, né, que é nada mais do que essas consciências que acoplam conosco e ficam interferindo até certo ponto. Elas interferem sim no nosso dia a dia. Como? Ela vai interferir com, muitas vezes, por exemplo, pessoas que tinham vícios, né, durante a vida física e partiram dessa daqui, elas ainda continuam, algumas delas, né? Vai depender muito do grau evolutivo. Tô vendo, Aninha? Seja bem-vinda, Flor. Ela continua, apesar dela não ter mais o corpo físico, mas ela não conseguiu entender ainda que
ela já não faz parte disso aqui mais, que ela teria que dar. Então, por isso existem, como muitos conhecem aí, os umbrais, né? Uma parte que é mais pesada, né, do extrafísico. E essas consciências, geralmente, quando elas estão nesse tipo de desequilíbrio, elas vão para esses lugares. E aí existe todo um processo. Muita gente tem o que eu chamo de parapsiquismo e as pessoas chamam de mediunidade. Essa mediunidade nada mais é do que você servir de meio de comunicação, né? Essas consciências, elas utilizam a energia do médium para conseguir determinadas coisas que para elas ainda acham que são necessárias. Existe também algumas que, por exemplo, quando alguém consome álcool, tá? Dependendo da quantidade, claro, dependendo da intenção que a pessoa está colocando naquilo ali, muitas vezes algumas dessas consciências que estão doentes, que estão no nível psicótico ainda, né? Então não conseguem entender ainda muito bem o que está acontecendo, elas se aproveitam dessa energia, né, para si própria. Então é como se ela também estivesse bebendo, é mais ou menos isso, entende? Então, por isso, não estou dizendo aqui que o álcool vai trazer isso, não é. Depende muito do comportamento também da pessoa, depende da pessoa que está consumindo aquilo ali, como ela está consumindo, por quê, para quê, mas que não é saudável. Vamos dizer aqui a verdade, que não adianta. Não é, eu sou muito de não dourar a pílula, não venha dizer que álcool é saudável, porque não é. A gente sabe disso, mas a gente tenta se enganar, né? Eu, pelo menos, não consumo há muito tempo. Então, assim, quando a gente... muitas vezes, as pessoas também, elas utilizam isso como uma certa desculpa, né? Eu estou assim porque eu estou nesse nível não estou me sentindo bem, não estou tendo isso, estou sentindo aquilo, porque eu estou assediada. Mas sempre... Mas sempre essa coisa da... Como tipo assim, eu vou explicar aqui direitinho, assim, bem minucioso, para a gente entender juntos, né? Quando você não está bem, quando você não tem bons pensamentos, quando você não está legal, você tem muita raiva, tem muito ódio contido, tem muita ganância, essas sensações, essas coisas que são mais desse mundo aqui, desse universo aqui, quando você tem muito dessas sensações, né, experimenta esse tipo de comportamento, você é muito reativo, você é muito rancoroso, geralmente, boa noite, minha linda. Quando você está nesse nível de percepção da vida, né? Quando você está nesse nível de desequilíbrio, você atrai, é a questão da ressonância, você vai atrair esses seres que também estão nesse mesmo nível. É simples assim. Então não venha me dizer, estou assediada, pobre, coitada de mim, porque eu sou uma médium, eu tenho parapsiquismo e eu sempre sirvo de saco de pancada. Não. É você que não está tendo esse cuidado. Por isso é tão importante a questão do autoconhecimento, de você entender quais são o que é que te desequilibra, o que é que não te desequilibra, entender o teu limite, até que ponto você consegue ir. Existem coisas que são fundamentais nesse processo. Então não adianta, muitas pessoas acham que ter um determinado tipo de sensibilidade, né, parapsíquica, muitas pessoas acham que ter esse tipo de sensibilidade dão um certo status para ela. Cara, sinceramente, é só uma coisa a mais, um plus, né? Você tem. Então, tirar essa vaidade, sabe? Essa coisa muito egóica, porque eu consigo ver, porque eu consigo escutar. Sim, tá tudo bem, ok. Maravilha. Agora, o que você faz com isso, né? Qual a utilidade disso na tua vida? Porque tudo isso
são coisas que, quando você tem um certo nível, por exemplo, de sensibilidade já, né? Você já trabalhou em várias vidas, isso te dá uma certa autoridade para falar sobre aquilo ali, para te dar uma certa autoridade nesse meio. Então, nada mais justo, né, que seja assim. Só que a questão é, o que eu vou fazer com isso daqui em diante, né? O que é que eu vou, de que forma eu vou usar esse meu dom? Para que eu quero, né? Por que eu estou me sentindo tão potente, me sinto tão forte, me sinto tão... A gente pode perder isso a qualquer momento. A sensibilidade, ela pode ser, sim, como muitos falam aí, trancada, né? Se você adoece, né, geralmente você recebe um auxílio para que você fique meio que em stand-by, para que aquilo ali não venha a piorar, né? Eu, por exemplo, passei por esse processo. Eu estava com uma sensibilidade muito desajustada, muito desequilibrada, principalmente na minha adolescência. E aí, meio que foi como se tivesse desligado uma chavinha, né? Eu acho que isso também, além de uma ajuda que a gente recebe, eu acho que também a nossa própria consciência também faz um pouco esse desligamento para que a gente possa respirar, né? Depois a gente volta com um pouquinho de mais consciência. Então, por isso que não adianta ficar negando. Não aceito, isso não é coisa... Muitas pessoas que têm uma questão religiosa muito forte, né, que não entendem bem todo esse processo, que tem medo até, porque isso é um medo inconsciente. Na minha concepção, esse medo que as pessoas têm é um medo inconsciente. A gente cresce ouvindo, bicho papão vai pegar, isso aqui é coisa do não sei quem, né? Aí joga o nome daquele ser, isso aqui não sei o que. Então, assim, a gente cresce nesse meio de medo, né? Ai, não pode, isso aqui não pode porque é errado. Então, essas coisas, elas tendem a ficar no nosso subconsciente e aí isso dá uma salada daquelas e a gente termina em desequilíbrio, não entende o porquê, né? Está agindo muitas vezes de determinadas formas. Então, assim, a principal coisa disso tudo que é você. Eu? Sim. Porque se eu dou abertura, se eu abrir um pouquinho a porta, deixo uma fresta que seja pequena, dá entrada para quem quiser. Eu estou dando acesso para isso. Tem que ter também a responsabilidade. Não adianta você querer... tem pessoas que estão cheias de boas intenções, mas elas ainda não estão capacitadas para assumir determinadas coisas. Então elas metem a cara fazendo trabalhos, fazendo isso, fazendo aquilo e começa a entrar nesse meio, né? Nesse meio todo, e aí as coisas não andam, ela começa a se ver numa situação meio complicada e ela fica desesperada. Então estuda, sabe? Aprende sobre o que é aquilo ali, para que serve tudo aquilo ali, porque isso interfere nas nossas vidas, né? A interferência é direta. Não adianta. Então, se você vai fazer algo nesse sentido, como muitos falam, né? Eu quero abrir minha mediunidade, eu quero abrir minha mediunidade, eu quero abrir meu terceiro olho, que não sei. Cara, tenha muito cuidado mesmo, porque se você não estiver psicologicamente, emocionalmente preparado, estiver muito desequilibrado, você vai sofrer. Tudo que eu tô falando aqui, gente, é porque eu vivi na minha pele, tá? Como sempre. Eu só dou exemplo do que eu vivenciei. Porque eu não posso falar de coisas que eu não sei o que é, nunca vi, então não adianta. Então, assim, quando você entende essa coisa, você assume essa responsabilidade, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Vai continuar tendo o processo de assédio, do processo vai, e como vai. E quanto mais forte você fica, mais a tendência é que você atraia aquelas consciências que também estão naquele nível ali. Então, Dilma, como é que vai ser? Então, a partir de hoje, quer dizer que, descobri todo esse universo, eu sei que minha vida depende também disso aqui. Como é que eu me devo
devo me comportar, né? Como é que vai ser minha vida daqui para frente? E quando pensamos dessa forma, como vai ser minha vida daqui para frente com isso aí, tendo a consciência, quando você traz luz para a coisa fica mais, para mim, facilita. Porque você lidar com algo que você sequer percebe, sequer sabe o que é, esse algo não vai influir tanto. Assim, ele tá ali, mas você sequer sabe da existência dele. Então, mas se você tem a consciência, você tem como aprender meios, né, de autodefesa, aprender meios de auxiliar, de ser útil, porque essa sensibilidade que nós temos, essa sensibilidade, tchau cara, bem-vinda, essa sensibilidade que nós temos não é para ser mais bonitinha ou ser mais aquela que sabe, né, que faz, que pinta. Não é. É para que você possa trabalhar em prol de si mesmo e do outro, né, que você possa ser útil de uma certa forma, auxiliando esses seres que estão em uma outra dimensão, mas que ainda estão que precisam muito de ajuda, sim. Por isso existem os socorristas, existem aquelas pessoas que à noite, quando saem do corpo, vão para uma outra dimensão, vão para o que chamamos de umbral, né? Vão para esses lugares para auxiliar, vão para os hospitais, vão para onde tem porque continua, gente, é uma continuação. Não é porque morreu que o problema acabou, não, sabe? Continua, a não ser que você tenha um grau de lucidez muito elevado, e aí quando você morre, você, peraí, que aquilo ali não vai me levar a nada, então deixa pra lá. Nem todos têm essa percepção, então elas continuam ainda nesse movimento, né, de achar que ainda estão vivos e tudo. Aí muita gente, porque é um ser muito ruim, muito isso, muito... São seres em desequilíbrio, são consciências desequilibradas, que precisam de todo o amor, de toda a compaixão, de todo o carinho. É com isso, são essas ferramentas que a gente vai... Claro que não vai dar para encarar um obsessor, um assediador, assim, um mega assediador com eu te amo, me perdoe. Não é por aí, sabe? Também os caras são inteligentes, os caras sabem o que fazem. Então existem grupos hierárquicos, tá? Nesses outros lugares que eu tô falando aí, existem esses seres que têm uma certa hierarquia, digamos assim. É por isso que você estudar, você compreender, entender até que ponto você pode ir. Eu relutei muito em chegar aqui para falar sobre essas coisas. Por quê? Porque eu ainda não me sentia pronta, não me sentia preparada. Mesmo com todo esse tempo de estudo, mas eu ainda não me sentia preparada para assumir isso. Chegou o momento. Então, assim, muitas vezes nas nossas vidas as coisas não fluem, acontecem muitos acidentes de percursos, existem adoecimentos até a nível físico também, e a gente não entende o porquê disso. Então você sabendo que tem também esse universo extrafísico, né, que ele está diretamente relacionado, então você sabe que também pode ter influência sim na sua vida. E aí quando você começa a entender isso, você começa a ter um leque maior de opções de autocura, de autoajuda, de se ajudar, né, nesse sentido. Então, lugares, ambientes que frequentamos, muitas vezes, dependendo dos ambientes, porque sempre o ambiente ele fica impregnado das energias das pessoas que ali estão. É simples assim. Então, muitas vezes os ambientes, por exemplo, familiares, onde existe muita briga, onde existem muitas discussões, não existe o respeito, né, entre familiares, existe violência física. Esse é um ambiente perfeito para que essas consciências que não estão bem, que
ainda sentem a necessidade de experimentar essas sensações, é um prato cheio para eles. Então, assim, o grande lance da coisa toda é você perceber isso tudo e você começar a trazer essa responsabilidade. Então, opa, peraí, não é que você vai negar o que você vai estar sentindo, ou negar, eu tô com raiva, não posso ficar com raiva porque você... Não é isso. Mas assim, mudar essa... assim que chega o pensamento, que chega essa sensação, é você dar uma transmutada nessa energia, sabe? É mais ou menos isso que é isso que faz a coisa melhorar, a situação ficar melhor. Às vezes também, pessoal, existe cobranças kármicas, cobranças de outras, né, de outras vidas que vivemos, que a gente nem sempre foi tão legalzinho assim, talvez tenha aprontado alguma coisa. Existem pessoas que vêm nos cobrar determinado, né, isso aí tudo é um universo enorme, tem muita coisa. É muita coisa mesmo. Então é um estudo que vai exigir de você uma determinação, vai exigir de você deixar de lado tudo que você tem aprendido até hoje, né? Tem que ter muito cuidado também onde você pega informações, porque tudo isso vai influenciar na tua vida, tá? Vai influenciar nas nossas vidas diárias mesmo aqui, nesse plano aqui. Fora eu nem falo, né? Eu tô falando dessa vida aqui. Então, já que a gente sabe disso tudo, se a gente está tendo acesso a todas essas informações, então vamos utilizar de uma forma inteligente, né? Uma outra coisa também que às vezes chega a um ponto da pessoa ficar até a nível inconsciente, tá? A pessoa perde a consciência. Ela fica tão quando ela tá com esse tipo de assédio, né, muito forte, muito pesado, ela chega a perder muitas vezes a consciência dela. Ela fica, por isso que eu falei aqui no início, a questão dos hospitais psiquiátricos estarem cheios de pessoas assim, né? Aí a depressão também, coisas que nós entramos, situações que entramos nas nossas vidas, que a gente entra em determinadas situações onde a gente não se sai muito bem, né? E isso nos leva a ficar muito depressivos, a ficar nos sentindo, tipo assim, nos sentindo muito mal. Vem a autocobrança, né? Porque eu fiz isso, porque não foi legal, porque isso aqui não era para ter sido assim, tudo. Tá, mas não adianta você ficar remoendo aquilo ali, porque quando você faz esse movimento de ficar remoendo, de ficar se chicoteando e tudo mais, você vai atrair seres que estão também nessa vibração e que vão chegar até, e a coisa só vai aumentar, tá? Não é que melhora, piora. Aí, depois disso tudo aqui que a gente falou, então o responsável maior por tudo isso sou eu, sim. Você é a pessoa que é mais responsável por tudo isso, porque só você pode fazer por você. Existem consciências que nos ajudam, que nos auxiliam, que são conhecidos como protetores espirituais, amparadores, anjos da guarda, seja qual o nome que você dá. Existem seres que estão aqui para nos auxiliar, que são amigos, né? Que estão aqui para... Então, muitas vezes eles nos dão dicas, algumas dicasinhas assim, mas nada de interferir totalmente, né? Na nossa escolha. Absolutamente. Eles dão, tem esse caminho aqui, tem esse aqui. E aí, né? Então, assim, já que a gente tem a gente não está sozinho, né? Temos essas companhias, então vamos aproveitar. E para manter essas companhias, para poder ter esse contato, para poder ter essa interação, a gente tem que estar num padrão onde a gente consiga sentir, onde a gente consiga ouvir, onde a gente consiga
sabe? E muitas vezes as mensagens podem vir através de sonhos, podem vir através do nosso dia a dia, pessoas que são utilizadas para nos trazer determinadas mensagens. Tudo isso faz parte desse universo extrafísico, né? Então, já que a gente está nesse meio, então vamos aproveitar. A gente não vai... mas eu não quero nem saber disso, porque se eu souber dessas coisas eu vou começar a ficar louca, não sei o que. Olha, pra mim, eu optei por querer saber, sim, sabe por quê? Porque é melhor para que você tendo essa consciência, tendo essa lucidez, até para um meio de defesa também. Quando sofre determinados ataques, você saber o que é que está acontecendo, você entender aquilo ali, opa, peraí, isso aqui eu posso resolver assim, então vamos lá. Então, para manter esse nível de lucidez, você tem que saber, né? Tem que procurar entender tudo isso. Sensações. Temos muitas vezes sensações de entrar em determinados ambientes. Entro em um ambiente e não estou me sentindo bem, que era como eu ia falar antes, e aí entrei em outro assunto. Entrei em determinados ambientes e isso não foi legal, o ambiente estava muito pesado, né? Que a gente usa esse termo, estava muito pesado, ou seja, existe a questão energética do ambiente, quando a gente sente essa coisa mais densa, né? É como se as sensações de todos que estão ali, essas sensações que muitos dizem que é negativo e tudo, é como se elas condensassem, tá? E fica meio que uma névoa ali naquele ambiente. Então, para quem é mais sensível, quando você entra nesse ambiente, você entra em contato com essa nuvem mal parada, e aí você absorve também para você aquilo ali. Você começa a se sentir mal. Então, muitas pessoas entram em determinados ambientes, elas sentem dores de cabeça, elas sentem náusea. Entrei ali, não fiquei legal, não me senti bem, comecei a ficar com raiva de todo mundo. Então, essas percepções, elas dão um norte já. Opa, peraí, se eu estava, por isso a autoobservação, se eu estava bem, estava feliz, nada aconteceu para que eu ficasse chateada, não percebi nada nesse sentido, aí chega no ambiente e começa a sentir tudo isso, peraí, isso aqui é meu mesmo? E aí você começa a analisar, sabe? Faz esse tipo de análise, e aí você vai perceber que, eita, não era eu não, tá? E de onde é que tá vindo isso? Como é que você explica isso, né? De onde é que vem? O campo energético, nossos campos, eles tendem a meio que se misturar, sabe? Ficam meio mesclados. Então, quando tem essa mescla, né, desse campo, você sente coisas que o outro também está sentindo. Com o nível extrafísico é a mesma coisa, tá? Eles só não estão na matéria, mas eles estão ali também. Então, essas consciências, se elas estão num nível de adoecimento, quando ela chega perto de você, você não vai se sentir bem. Você sabe esses arrepios? Pronto, vou dar um exemplo aqui, mais ou menos como é que... Vamos lá. Arrepio, no corpo. Eu tenho quase certeza que todo mundo daqui já deve ter sentido isso. Chega eu senti um arrepio. Aí muita gente até se benze. Esse arrepio, se ele não te dá um mal-estar, se ele não te deixa com uma sensação negativa, uma sensação pesada, geralmente são consciências amigas, são consciências que estão ali para, às vezes, só para ver como é que a gente está, para nos visitar, estão nos visitando. Podem ser esses amparadores que a gente começa a senti-los também. Quando você começa nesse estudo, a entender sobre tudo isso, começa a pesquisar mais, você meio que abre, né, esse campo, e essas coisas boas também acontecem. Não são só coisas pesadas, não são só coisas ruins.
As pessoas sempre, quando elas falam desse tema de espiritualidade, né, de mundo extrafísico, elas já levam para coisa pesada. Eu mesma aqui falei muita coisa aqui, mas não é só isso, tá? Existe a parte boa, a parte leve também da coisa. Reencontro com pessoas queridas que já não estão mais por aqui, o abraço que você recebe quando você está fora do corpo, um abraço com todo aquele amor que é potencializado, porque todas essas nossas sensações, as que temos aqui, elas quando a gente está fora do corpo, ela intensifica, tá? Então, sim, saímos do corpo quando dormimos à noite. Geralmente a gente vai para determinados ambientes, de acordo com que nós estamos. De acordo com como nós estamos, né? À noite existem pessoas que vão trabalhar, que são os socorristas, como eu falei aqui no início. Então, é isso, sabe? Não tem muita... porque é um tema muito difícil, é um tema muito complicado. Não é. É a nossa vida, só que em uma outra dimensão. É a mesma coisa, não muda. Aliás, não muda não tem tanta diferença. Por isso você procurar ficar num equilíbrio o mais tempo que você consegue, porque a gente não sabe quando a gente vai partir daqui. A qualquer momento a gente pode ir, né? Essa coisa da gente tende a pensar, daqui a não sei quantos anos, pode ser que seja daqui a 2 segundos, sabe, sei lá, né? Então, você ter isso em mente, não se manter o melhor possível em equilíbrio, para que quando chegue esse momento você esteja no mais lúcido possível, e ao invés de ser mais um para ser auxiliado, mais um para você, vai ser aquele que auxilia, vai ser aquele que faz a diferença, que vai ajudar. Então tem essa consciência aqui também, de auxiliar, de ajudar. Se ponha muitas vezes quando a pessoa começa a entender, né, começa a descobrir que tem um certo grau de parapsiquismo, de mediunidade, a pessoa tende a querer ser o salvador da pátria. E aí ele chega em determinados ambientes, não, eu vou ajudar todo mundo aqui, começa a jogar energia pro povo, e aí o bicho pega. Por quê? Porque você não está preparado para aquilo ali, tá? Então vão vir em cima de você, sim. E aí se você não tem meios de defesa, você vai ser atacado e não vai entender por quê. Existe, gente, por exemplo, tem um cara que eu recomendo muito aqui, quem quiser estudar sobre esse universo aí, tem um cara que eu gosto muito dele, que se chama Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, tá? Ele é um psiquiatra e ele é maravilhoso, é um grande estudioso da glândula pineal. E seria bom vocês virem, para quando vocês começarem com essa coisa de que quero abrir meu terceiro olho, não sei o que, escuta o que ele fala, sabe? Entende um pouquinho mais sobre isso, para ver se você realmente é isso que você quer na sua vida, se realmente é isso, se você realmente está pronto para isso, né? Porque com isso vem uma responsabilidade muito grande, tá? Então tenha cuidado com o que você deseja, com o que você... Mas, não, Dilma, tô certo que é isso mesmo que eu quero. Então faça e seja mais um a auxiliar, seja mais um a acrescentar, né? Acrescentar em todo esse universo aí que a gente vive. Não temos como... Tem pessoas que elas conseguem, alguns conseguem ver, né? Conseguem não só sentir, mas conseguem ver, tem outros que são só pelo cheiro, né? São o que no espiritismo se chama médium, se eu não me engano, olfativo, alguma coisa nesse sentido. Então existem vários graus de sensibilidades, né? De mediunidades, de parapsiquismo. Cada um... Tem pessoas que têm vários, vai depender muito, né, de quem é essa pessoa, do que ela vem fazer. Muita gente já traz isso, né, esse conhecimento já de muitas outras vidas, então isso para ela já é uma coisa normal e ela tem várias sensibilidades.
Então, assim, o ponto todo disso é esse universo extrafísico, sim, nos influencia, querendo ou não. Então, se a gente tem consciência disso, vamos observar, vamos procurar entender, né? E o Dr. Sérgio Felipe, ele sempre fala o seguinte, que para vocês terem ideia do quanto isso é sério, tá? Ele disse que na Organização Mundial de Saúde tem lá um decretozinho lá que os médicos psiquiatras devem avaliar os seus pacientes a nível físico, psíquico, emocional e espiritual. Por quê? Porque ele sabe, como ele é espírita, como ele é desse universo aí, ele sabe que podem haver sim essas influências e que desequilibram as pessoas cada vez mais, e essas pessoas são dadas como loucos, são deixadas lá tomando remédio, toma remédio aqui e resolve. E muitas vezes não é assim que funciona, né? Então, isso tudo aqui que eu estou falando aqui, tudo isso faz parte desse universo extrafísico. Então, muitas vezes esses ambientes, né, como a gente estava falando aqui antes, esses ambientes que frequentamos, que às vezes a gente chega num local, existem também aqueles locais onde a gente fica muito bem. Estou perto dessa pessoa aqui, também não quero sair de perto dela. Tem gente que a gente quer ficar abraçando o tempo todo. Existem lugares onde você vai, você sente uma paz, uma tranquilidade, né? Então, os ambientes, eles pegam, eles têm, né? Tem essa, como é que eu posso dizer, a nível energético, né? Eles ficam ali entranhado. Então, por isso, muitas casas, muitas residências, elas ficam dependendo do que acontece ali dentro, né? Aquela casa, tem casas que você vai visitar o pessoal que você fica doido para ir embora. Eu, pelo menos, acontece muito comigo. Não vejo a hora de sair daqui. Mas é isso, mas quando você começa a estudar, começa a ver meios de defesas energéticas e tudo mais. Outra coisa aqui que o pessoal fala muito aí dessa coisa do umbigo, né? Tampar o umbigo com esparadrapo. Olha, gente, pra mim isso não funciona não, tá? Pra mim. Eu não sei se pra quem já usou, se funcionou, mas assim, o que é que eu percebo disso? Tudo é nível energético, tá? O físico, ele pode ser, ele serve, a energia passa pelo físico, entendeu? Ele não bloqueia, não dá para bloquear. Então, assim, o que é que vai bloquear realmente? Vou colocar aqui em palavras mais, vou falar aqui de uma forma mais aberta. O esparadrapo no umbigo, ele só está tampando o umbigo, vai evitar de entrar sujeira no umbigo, mas sujeira física, poeira e tudo mais. Por quê? Porque a coisa é a nível energético, é extrafísica a coisa, é uma coisa que está fora, entendeu? Fora dessa materialidade toda aí. Então, quando essas interferências chegam, se você não estiver em equilíbrio emocional, psicológico, né? Não estiver bem emocionalmente, principalmente, essa energia, ela vai lhe acessar. Porque o umbigo, porque é ali é onde tem um chakra de proteção, que não sei o que. Não resolve. A blindagem que tem que ser feita é uma outra blindagem. É esse equilíbrio, esse autoequilíbrio. São essas sensações, são essas emoções em equilíbrio mesmo, assim, tipo assim, eu tive uma raiva, mas eu consegui transmutar, essa raiva já não me influencia, eu já não vou reagir a ela. Eu sei que ela existe, eu sei que ela esteve ali, mas isso não faz parte de mim. Então existem exercícios que vão sim fazer essa blindagem, né? Mas a nível físico mesmo,
Eu não acredito, tá? Que só um esparadrapo vai ser mais forte do que uma questão energética. Mas o que é que acontece? Quando as pessoas fazem isso, na mente delas, aquilo ali vai servir. Então vai servir mesmo. Poderia ser até um pano, se ela colocasse. Entende como é o pensamento? Não é o esparadrapo, é o que ela pensa sobre aquilo ali. Então, amuletos, né, coisas que muitas pessoas utilizam para... Tudo isso é o que chamamos de moletas, tá? Enquanto as pessoas não têm capacidade para entenderem esse processo de que é a mente delas, né, o campo vibratório delas que influencia em tudo isso, enquanto elas não têm esse preparo, enquanto elas não sabem disso, então elas sim precisam utilizar essas ferramentas para auxiliar. E tá tudo certo. Eu não estou dizendo aqui que não vai cobrir o umbigo. Não, mal não vai fazer. Se você acha que dá certo, então faça. Deixa o umbigo lá tampado, sabe? Mas começar a se liberar disso tudo. Quando você começa com essa liberação, então você começa a deixar de terceirizar a coisa. Eu só posso ficar bem se eu tiver aquele amuleto ali perto de mim. Se eu não tiver aquele amuleto, o amuleto vai, desaparece, quebra, não presta. Como é que vai ser? Então sua vida vai ser caótica agora só porque você não tem mais aquilo ali, né? Não joga essa responsabilidade toda que é sua para terceirizar, né? Assume ela. Então essa coisa do umbigo tampado com esparadrapo não vai funcionar não, tá? Então utilizem outros meios. Existem, como eu falei, né, alguns exercícios com energias que a gente pode fazer. E esses exercícios eles vão nos dar essa blindagem que a gente precisa. Se você vai entrar em alguns ambientes, você vai... eu tenho que, por exemplo, pessoas que trabalham em hospitais, né? Pessoas que trabalham em hospitais, elas tendem a ter esse processo mais forte elas captam muitas vezes, né? Como elas estão lidando ali diariamente com pessoas doentes, com pessoas que estão num processo de desligamento. Então tudo isso ali fica meio que no campo dessas pessoas. Por isso eu falo isso porque eu trabalhei já em hospitais e eu sei como era. Quando eu saía do hospital, eu ia direto para o centro espírita tomar passe. Até que eu entendi que o passe é maravilhoso, o passe sim, mas eu precisava fazer comigo, né, o que o passe faz. Então eu deveria assumir essa minha responsabilidade de não me permitir mais ser atingido naquele nível, né? Então eu comecei a praticar esses exercícios de mobilização básicas de energia, de estado vibracional. Depois a gente vai falando aqui sobre tudo isso. Esse movimento de você, por exemplo, existe um tipo de blindagem que ela é maravilhosa. Você imagine uma luz entrando pelo topo da tua cabeça. Sempre é assim, por quê? Porque a energia universal ela vai entrar pelo teu corono chakra, tá? Que é esse chakra do topo da cabeça. Então essa energia pode vir da cor que vier. Ela vai vir na cor necessária. Então não adianta eu dizer para você, imagine uma luz dourada, prateada, não. Deixa que flua, tá? Não queira comandar nada, deixa a coisa fluir. Essa energia entra no teu corpo e aí ela vai fazendo uma limpeza. Você imagine ela limpando todo o teu corpo, passando em todos os teus órgãos, por todos os teus órgãos, descendo e saindo pelo chakra do pé, né? A planta do pé. E aí ela entra em contato com a terra. A terra ela tem essa força, né, de transmutar as energias densas, as energias mais deletérias. Então ela entra pela terra e essa energia sobe novamente, fazendo todo esse percurso, trazendo força,
trazendo paz, trazendo harmonia, e aí depois ela vai subindo, passando novamente por todos os teus órgãos e saindo até chegar no topo, né, do frontal, ou do Corona Chakra, desculpa. E quando chega no Corona Chakra, ela é emitida para onde ela também pode ir para o universo, né? E aí ele derrama como se fosse uma chuva de bênçãos, uma chuva de proteção em teu entorno. Tudo isso, gente, é imaginação, tá? Você vai imaginando isso. E aí você imagina essa chuva caindo em cima de você e criando uma espécie de, como se cercasse todo esse teu corpo, o teu corpo, tá? Você vai percebendo com o tempo que isso vai te ajudar sim. Então, ambientes que você entrava antes, você chegava, ficava acabada, arrasada, você vai começar a perceber que depois que você começa a fazer esses exercícios, você chega nesses ambientes e isso já não acontece mais. Você pode entrar e sair de um ambiente sem problema nenhum. Então, é você, somos nós que temos essa responsabilidade, tá? De autoproteção. Tampou o umbigo ali, não, agora eu posso pensar o que eu quiser, posso fazer o que eu quiser, que o umbigo está tampado, não vai resolver. Será? Faça o teste, se der certo para você, ok. Mas assim, eu não faço, tá? Porque eu sei que só isso não vai resolver. Mas isso é a minha percepção, é o que eu vejo, é o que eu percebo. Tenha as suas próprias experiências. Faça, experimente. É só assim que você vai conseguir entender tudo isso que eu estou falando. Não adianta nada você só ouvir, pensar, eu vou fazer isso aqui porque a Dilma disse que é legal e tudo mais. Faça o teste. Observe. Determinado ambiente, quando eu chego me acabada. Menino, não tem mais energia para nada. Começa a fazer esse exercício aqui, esse bem básico que eu ensinei. Faz esse exercício e começa a praticar. Faz antes de sair de casa, tá? Antes de sair, para ali um minutinho, faz aquilo ali e sai de casa e vai nesse ambiente para você ver a diferença. Você começa a perceber a diferença. Outra coisa, muitas vezes um ótimo termômetro é quando as pessoas conseguem ficar perto de você. Quando você chega em determinados ambientes, não tinha ninguém nesse lugar quando eu cheguei, aí de repente encheu de pessoas. Observa isso, sabe? Tudo isso pode estar sim relacionado com a tua energia, que está agradável, que está bem, está gostoso de sentir. Isso vai atrair, as pessoas inconscientemente elas se atraem, né? Elas vão atrás disso. Então existem pessoas que chegam perto da gente que a gente não fica, fico mole, Tá, então faz esse exercício de proteção. Não é que você está rejeitando aquela pessoa, não, mas você está é um meio não adianta você adoecer só para dizer que é boazinha e tudo mais. Eu tenho que adoecer, eu não posso me permitir, né, de querer me proteger, porque senão vão pensar que eu estou me sentindo. Não, se protege, não precisa dizer a ninguém não. Vai lá e faz seu exercíciozinho e sai de casa dessa forma. Então, esses exercícios, eles são ótimos para a gente fazer antes de sair para o trabalho. Às vezes, esqueci de fazer. Eita, eu saí de casa e não fiz. Tá, quando chegar onde você for, discretamente, assim, vai no banheiro. E aí o tempo que você tá lá, porque isso é rápido, tá? Com o tempo você vai pensar e já instala. É uma coisa que fica mais automática. Mas enquanto você está começando, você vai fazendo esse movimento, lembra, tá? Vai ficar aqui gravado, então vocês podem anotar e fazer. Tem vídeos no YouTube ensinando a fazer também esses exercícios. E assim, gente, como o nosso tempo já está quase acabando, eu queria falar aqui para vocês sobre uma coisa assim que eu estava pensando, tá? Vou começar, eu vou fazer uma semana de vídeos no YouTube. Assim que tiver tudo pronto, eu aviso para vocês aqui. Eu vou fazer uma série de vídeos no YouTube falando sobre temas específicos e ensinando determinados exercícios, passando algum material para o pessoal que tem esse interesse, né, do estudo, de pesquisa.
E aí nós vamos fazer esses vídeos. O meu canal do YouTube tem aqui na descrição aqui da minha bio. Vocês podem ir lá, dar uma força pra gente, se inscreve, deixa o like, assiste lá. As lives, elas estão todas salvas lá nesse local, nesse canal, né, do YouTube. E aí eu vou fazer esse trabalho assim que for possível. Eu pretendo fazer uma semana e a gente faz uma meditação também. Vamos fazer uma meditação diária para a gente poder entrar nesse processo de autocura, nesse processo de melhoria, né? Nesse processo de se ajudar para poder ajudar, tá bom? E aí a gente vai vendo. Eu vou colocar aqui, vou anunciar para vocês. E outra coisa que eu queria pedir para vocês também é que, assim, ó, manda perguntas para mim, manda dúvidas sobre esse tema aqui específico, tá? A questão extrafísica. Dilma, comecei a sentir tal coisa em tal dia, não sei o que é. Me manda em privado. Eu não vou citar nomes, eu não vou dizer quem é você, nada. É só para que eu possa auxiliar cada vez mais, que essa é a minha intenção, tá? Eu tô aqui para isso, no que eu puder, claro, né? No meu limite. E aí me manda perguntas. Observe outra coisa também, assim, é que eu recebo muito isso, mas de uma forma mais aleatória, né? Dilma, tá acontecendo tal coisa comigo, eu não sei o que é. Então me manda no direct. Por quê? Porque aí eu vou começar. Manda também, pode mandar também no Facebook, também pelo Messenger, não tem problema. Você vai lá e manda a tua pergunta, porque aí eu tiro dessas lives, eu vou tirar um momento para responder essas perguntas, tá? Porque a gente não adianta ficar só falando aqui, falando. Uma coisa mais direcionada mesmo para esse tema, tá bom? Então me manda as perguntas, falem aí, coloca a dúvida que vocês tiverem e sugestão de tema também, se vocês tiverem um tema interessante que queiram saber um pouquinho mais sobre, sempre nesse mundo das energias, né, o mundo parapsíquico. As pessoas que trabalham na área nessa área também de enfermagem, que querem entender um pouco mais sobre essas coisas, né? Pessoas que cuidam dos outros, né? Que cuidam de outras pessoas. Eu tô cuidando de uma pessoa que está doente e eu não fico bem depois que eu saio do atendimento, eu não fico legal. Manda também essas perguntas, essas dúvidas, que eu vou fazer o possível para tentar ajudar. Tentar não, eu vou fazer o meu possível para auxiliar, tá bom? Outra coisa, o meu curso, o Arte do Cuidar, ele tá meio que em suspenso, porque eu resolvi dar um tempo para recomeçar de uma outra forma. O livro continua à venda na Hotmart, se chama A Arte do Cuidar. É um livro que ele dá algumas dicas de técnicas que você pode utilizar, de como você se observa, tudo isso para pessoas que cuidam de outras pessoas, tá? O link também se você colocar Arte do Cuidar no Hotmart, vai sair esse meu, mas eu também coloquei no Facebook e tem também no meu Instagram. Então é isso, gente. Eu agradeço imensamente a oportunidade, agradeço a todos que estiveram aqui comigo, agradeço aos nossos amigos que estão sempre aqui nos dando um apoio, nos dando força, né? Nos auxiliando em todo esse trabalho, que a gente sabe que não é fácil, mas faz parte, né? Se a gente assumiu, é porque a gente tem condições de fazer. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos, vocês que estão chegando agora aqui no canal. Existem já várias lives, eu já fiz uma série de lives. Semana que vem nós vamos ter aqui uma convidada, vamos ter a Belle do Holoconsciência. A gente vai bater um papo também sobre, a gente ainda vai definir o tema, mas geralmente é sobre nessa linha, né, de autoconhecimento. E é isso, gente. Agradeço imensamente a todos e fiquem bem, cuidem-se
e vamos ajudar esse mundo a ficar melhor, né? A ser um mundo melhor para que a gente fique também melhor. Beijo no coração, gratidão mais uma vez, espero ter sido útil e não deixa de mandar a tua mensagem lá, a tua perguntinha, tá bom? Tchau, tchau, gente!